hoje uma reflexão que eu gostaria de... Eu coloquei o título Eurípides e eu, mas Eurípides e nós. Né? Fazer uma reflexão de tudo que nós temos recebido, o que isso causou em nós. Nós chegamos um dia no colégio Allan Kardec de Sacramento, numa excursão, e o seu Hugo, já contei isso para vocês, eu acho, boa parte de vocês já ouviram isso aqui. O seu Hugo disse que tinha uma faixa sobre a cidade: sejam bem-vindos. E eu sempre visitei o Chico, de várias vezes, tive a felicidade de apertar a mão dele, de conversar com pessoas importantes na minha vida, mas eu nunca tinha experienciado. Eu falo que eu sou uma porta velha, que eu não tenho a sensibilidade que a minha esposa tem, a clarividência da Tânia, dos colegas da Casa do Caminho, que tem vários tipos de mediunidade. Eu sou uma porta velha, uma casca grossa. Mas quando eu cheguei em Sacramento, a coisa pegou. Eu, por várias vezes, senti sensações agradabilíssimas e diferentes que eu nunca tinha experienciado. E eu entrei no colégio, encontrei a Alzira num corredor assim, e eu fiz uma pergunta para ela: o que se faz aqui? O que vocês fazem aqui? E a resposta dela deu 1h30. E eu saí de lá obsidiado por ela e pela ideia, obsidiado no bom sentido, pela ideia. Ela falou assim: aqui nós temos uma proposta de educação do espírito. Aquilo para mim foi muito forte. Eles estavam começando um movimento através do grupo mediúnico, principalmente dela e do Dr. Luciano Varanda, que depois ficamos amigos, uma pessoa maravilhosa. Eles receberam, a partir do começo da década de 90, a equipe de Eurípides começou a trazer uma proposta de educação do espírito, que eles chamaram a evangelização de espíritos, porque até então, evangelização nós fazíamos na Casa do Caminho, vocês faziam aqui, todo o Brasil inteiro fazia. Evangelização era infantil. E a proposta deles começava derrubando isso tudo. Evangelização do espírito, independente da idade que esteja o corpo físico. E uma das coisas que eu falei de cara, eu acho que quem precisa se evangelizar urgentemente é quem está com 70 anos, que nem eu, porque a gente vai chegando do lado de lá dando mais trabalho do que veio de lá para cá. Então tem que evangelizar a velharada, porque para a gente chegar do lado de lá e não dar tanto trabalho. Porque nós já sabíamos que do Hospital Esperança, fundado por Eurípides em 1932, se não me engano, logo depois que ele desencarna, a ala dos espíritos espíritas é a que mais cresce no hospital, porque temos somos uma biblioteca ambulante. Nós somos um monte de conhecimento, um monte de informação, mas não processamos nada disso na mudança dos sentimentos. Chegamos do lado de lá mais carentes do que a gente veio de lá para cá. Chegamos com apegos, chegamos carentes, chegamos com medos, e o pior de tudo, chegamos nos achando. Né? Chegamos do lado de lá e brincando, né? E o doutor Bezerra, né? Tá. Por que é meio aqui para me esperar? Uma das coisas que mais me doeu foi numa reunião mediúnica nossa, eu não lembro quem que recebeu, também não interessa, dos médiuns nossos, recebe uma freira, chorando muito, porque dedicou a sua vida inteira a Maria e se deu conta que estava no mundo espiritual. E onde que está Maria? Porque ela estava dentro de uma corrente, dentro da Igreja Católica, que levava o nome de Maria. Eu não sei muito bem, vocês devem saber mais, eu não sei o quê. E onde que está Maria? Então, a dificuldade da freira e a dificuldade de nós espíritas é a mesma, pessoal. É a mesma.
A gente vai, ao desencarnar, a gente vai esperar que Eurípides esteja nos esperando, que Bezerra esteja nos esperando. E nós vamos parar no umbral. E aonde que está o doutor Bezerra? Aí eu brinco assim, a gente quer chegar do lado de lá e ser recebido com banda de música, tapete para passar. E nada disso acontece. Por quê? Porque vocês vão ver a frase aqui que me levou a fazer esse pequeno estudo. Olhamos para fora, construímos para fora e descuidamos dos nossos sentimentos. Então, o Colégio Allan Kardec, que é uma coisa importante para o movimento espírita brasileiro, eu cheguei lá, então nós temos esse título, Eurípides e eu. Então, coloquem-se todos vocês no eu. Né? Eurípides e vocês. Coloque a conversinha de hoje como se fosse para você. Eurípides psicografa através de Corina Novellino. Corina Novellino era a sobrinha dele, é um espírito de uma moral, de um porte elevado, uma mediunidade fantástica, que ninguém conheceu. Quando Eurípides desencarna, ela que continua o colégio. Eurípides fala para ela antes de desencarnar, e para a mãe, se precisar, tiver dificuldades, fechem a farmácia, mas não fechem a escola. Então todos nós viajamos no Eurípides curador, que o Brasil inteiro ia para lá. O Brasil inteiro ia para lá em busca de cura, porque ele, um taumaturgo, um espírito que recebeu através dele a maioria dos espíritos da codificação kardeciana. E eu vou mostrar isso para vocês. Mas no livro A Grande Espera, que ele dita para Corina, ele conta a história dele entre os essênios, quando são visitados por Jesus adolescente. E isso traz uma história, resgata uma coisa que a gente não sabe. Dos 11 ao início do messianato de Jesus, a gente não tem notícias. Onde é que estava Jesus nesse período? Pois Eurípides conta uma história belíssima. É um livro que está à disposição lá em Sacramento, que se chama A Grande Espera. Eles, os essênios, tinham reunião mediúnica que nem a nossa. Eles tinham reunião mediúnica de grande nível. E eles tinham um espírito que chegava para eles e dizia que Jesus já estava, que a grande estrela já estava encarnada. E um dia eles estavam com uma peste na comunidade, e Eurípides, menino, adolescente, estava lá, porque perderam a família, perderam o seu pai. E ele conta essa história. Eurípides era filho de Copônio, o legado de César para a Judéia. E um dia o menino, brincando na frente da casa do Romano, Copônio, viu passar um magote de escravos, todos acorrentados, sangrando, gente destruída, trazido pela legião romana. E ele fica impressionado com aquilo e pergunta para o irmão mais velho: o que é isso? E o irmão mais velho, muito orgulhosamente, diz: são os escravos de papai. E o menino adoeceu. E chamaram os médicos, Copônio tinha muito poder na Judéia, trouxe os curadores, os médiuns, e nada resolvia a doença do menino. O menino definhava. Uma madrugada, Copônio já era viúvo, senta no leito do menino na madrugada, em lágrimas, desce do seu orgulho e pergunta: o que você tem? Conversa de espírito para espírito, que é a proposta de Eurípides para nós. A gente não conversa mais corpos com corpos. E não existe criança. Ele se deu conta que ali estava um ser de luz. O que você tem, filho? E ele fala: liberte os escravos ou eu morrerei. Esse menino, Marcos, é Eurípides. Olha só o conhecimento dele. Copônio liberta os escravos, é levado a ferros para Roma e morre nas masmorras de Roma.
Eurípides, já adolescente, desdobrava e ia visitar o pai em Roma. Vocês precisam ler esse livro, se chama A Grande Espera. Esse ser chamado Eurípides veio reencarnar em Brasília com o nome de Eurípides, o Marcos. Então veja bem, uma criança que diz isso, olha o porte desse espírito. É isso que eu quero ir colocando para vocês. Junto, o líder deles era Lisandro. O líder dos essênios era Lisandro, que reencarna no Brasil com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lá em Riacho do Sangue. Vem para o Rio de Janeiro e se transforma no médico dos pobres. Em 1º de maio de 1800, está correto? 1880, reencarna em Sacramento Marcos, com o nome de Eurípides. Eurípides tem um processo interessantíssimo. Tinha uma fazenda ali perto, a Fazenda Santa Maria, já contei para vocês. A peãozada ali eram todos médicos. A maioria deles analfabetos. Começa um processo mediúnico intenso e eles chamam um espanhol que entendia de espiritismo, que se chamava Francisco Peiró. O único que entendia de espiritismo daquela região toda. Francisco Peiró vai para lá e fala: o que está acontecendo aqui era uma fenomenologia de efeitos físicos enorme numa fazenda com um bando de gente que não sabia o que estava acontecendo. As coisas se mexiam, pegava fogo aqui, objetos se trocavam, ficavam mediunizados, davam textos maravilhosos, outros recebiam espíritos em dor. Um processo assim que chamou a atenção da região. Francisco Peiró vai para lá e hoje se chama Peirópolis, uma cidadezinha ali perto, não exatamente na fazenda, mas ali estava sendo preparado um centro espírita para receber Eurípides. Eurípides chega lá, jovenzinho, e começa a ver o processo, e ele tinha lido o Evangelho e as bem-aventuranças, ele não entendera. O padre Maia dá para ele o Evangelho, que era proibido naquele tempo, estava virando o século, 1800, ele era menino, e ele não entende as bem-aventuranças. Ele vai na reunião mediúnica e pede por pensamento, que ele queria entender por que Jesus falava bem-aventurados os que choram. Que absurdo isso. Eu não entendi. Ele quer que lhe explique sobre as bem-aventuranças simplesmente João, o evangelista. E João, o evangelista, se comunica e explica através do peão Aristides, que ele sabia analfabeto. Porque ele pensou assim: eu não vou pedir explicação através do médium que sabe ler, porque ele pode me enganar. Então eu vou pedir através de um tio dele que se chamava Aristides, que era iletrado. E o Espírito se comunica e então traz uma peça filosófica de tamanho porte, que Eurípides sai de lá espírito. Compra toda a obra de Allan Kardec, debulhou tudo isso e e funda o colégio em 1905, o Centro Espírita Esperança e Caridade. Em 1907, Colégio Allan Kardec. E aí nós temos uma coisa que eu gosto de falar, pessoal. Allan Kardec, Eurípides e Chico, sem a gente discutir certas questões, que eu posso acreditar, mas vocês não, esses espíritos, junto de outros, são considerados por nós apóstolos. Foram eles que trouxeram para o Brasil o Evangelho, a doutrina espírita de Paris para cá. Então, quando a gente estuda Lyon, Paris, Pedro Leopoldo, Uberaba, é uma conexão fantástica. É o mesmo grupo de espíritos, é impressionante o que aconteceu e se instala-se no Brasil a doutrina dos espíritos. Lógico que tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro, tem no Bittencourt Sampaio, tem toda essa história que eles vêm trazer amando de Jesus. E isto é que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Porque nós somos contemporâneos de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Esses espíritos instalam no Brasil uma coisa que é o Evangelho de Jesus.
E aí, quando eles fazem o centro espírita, Eurípides recebe este livro aqui. Através de Eurípides se comunicaram os espíritos da codificação. Quando esse material foi mostrado para o Chico, ele leu esse material e pediu para Corina Novelino: espere 50 anos para publicar. O movimento espírita não está pronto para aceitar isso aqui. Aqui tem Vicente de Paulo, aqui tem Emmanuel, aqui tem Maria, aqui tem espíritos que trouxeram a codificação para Kardec. Este livro aqui é uma coisa maravilhosa. Então, Eurípides, na década de 90, traz um modelo teórico para nós, que eu venho sempre falar aqui para vocês, de evangelização do espírito. E esse modelo hoje tem 60 livros. Mas e a prática? É a proposta que eu venho trazer para nós estudarmos. Receber o modelo teórico é uma coisa, praticar o modelo teórico é outra. E eles são livros que nos falam, em primeiro lugar, que nós somos um ser espiritual, que nós temos uma programação reencarnatória. Cansei de contar aqui para vocês que eu fui, em regressão de memória, recebi um programa, né? Antes da barriga da mãe. Todos vocês receberam. Antes de viajarmos para a barriga da mãe, nós recebemos no mundo espiritual, nós temos uma reunião com vários espíritos que nos dão um programa, que a gente fatiou didaticamente em bio, sócio, psico espiritual. O mais importante é o modelo espiritual. O modelo espiritual é que puxa os outros. Mas a gente, quando mergulha na carne, a gente é cooptado pelo modelo materialista. E a gente acha que o mais importante é o biológico, é a saúde, depois o social. E a gente acha que social é ganhar dinheiro. Então eu biosócio. O psicológico, isso é coisa de psicólogo, não estou afim. E o espiritual, a gente terceirizou. Né? A gente coloca na mão do padre, do pastor, do médium. A gente chama o presidente da casa espírita e fala assim: você reza para mim? Você faz uma prece para mim? Né? Seneta, faz uma prece para mim, eu estou tão carregado, Seneta, cuida de mim. E eu? Eu estou fora. Você está precisando de alguma coisa aqui? Eu vou fazer um cheque aqui, vou deixar uma ajudinha aí. E faz um cheque enorme, R$50. Cuida das velhinhas aí para mim, Seneta, que eu estou mal, viu? E dobra ali e liga na novela da Globo. Por quê? Porque o Seneta vai cuidar de mim. Não é assim? A gente fez isso nas hostes católicas, fizemos isso talvez nas hostes evangélicas, agora estamos repetindo no movimento espírita brasileiro, que é um movimento trazido para o Brasil por apóstolos do Cristo. Quando ele reencarna a pedido de Jesus em Portugal, e coloca Portugal em uma encarnação, coloca Portugal nos mares para chegar no Brasil, a pedido de Jesus, porque o seu evangelho em 1300 já estava decidido que viria para o novo mundo. Jesus decidiu em 1300, pessoal. E ele coloca uma sequência de apóstolos seus dentro do Brasil para receber a doutrina espírita. Só que é o seguinte, eu falo assim, como é que dizem os filhos da gente? A fila anda, né? A fila andou. O Chico já foi, o Bezerra já foi, o Eurípides já foi, o seu Hugo já foi. E caiu no nosso colo. E eu vim dizer para vocês que nós estamos brincando com a doutrina espírita. Nós estamos brincando que a gente tem que assumir o nosso processo de evangelização. O nosso processo de reforma íntima. O que é reforma íntima, segundo Kardec? É mudança de hábitos. Eu não mudei nenhum até hoje. Essa reflexão aqui foi uma reflexão de extrema dor para mim, quando caiu essa ficha para mim. Eu não mudei nada. Eu conto a história para vocês do Zé Antônio, fazendo regressão de memória, ele, dois loucos fazendo regressão de memória, um no outro. Ele foi para antes de Jesus em Roma, há 2.500 anos, e o médico, quando disse que ele tinha morrido,
ele estava fora do corpo, falou assim, eu matava o médico. Em 1940 ele cai provavelmente em Curitiba, o Zé Antônio, na regressão de memória. Quebra a cabeça, vai para o centro cirúrgico, começa o processo cirúrgico, o cirurgião, o neurocirurgião esperando, o anestesista fala, parada cardíaca, parou. Começa a ressuscitação dele, Zé Antônio. Ele fora do corpo de novo. O cirurgião conta 3 minutos. Quantos minutos? 3 minutos. O cirurgião ali. Quantos minutos? 4 minutos. E ele fora do corpo entrando em angústia. E a ressuscitação, 5 minutos. O cirurgião tira as luvas, joga no peito dele e fala assim, pode parar, tá morto. Vira as costas, ele sai correndo atrás do cirurgião. Ele fala, Júpiter, eu matava o cara de novo. Na Roma Antiga. E hoje, eu sou o mesmo. Em 1940, eu sou o mesmo. Então, a minha proposta é a seguinte, pessoal, nós estamos fazendo reforma íntima ou estamos fazendo uma reforma de periferia? Ou estamos fazendo o cursinho Valita de Santidade? Eu estou falando para mim, porque eu entrei em crise. Vocês todos aqui são jovens. Eu estou com 77. Às vezes a Tânia que tem que dizer quantos anos que eu tenho. Parece que é 77. Daqui um pouquinho eu estou do lado de lá. E eu vou chegar do lado de lá. Falo assim, onde é que está Eurípides? Onde é que está o seu Hugo? Onde é que está pensando? Pô, não estão aqui. Não, você está no umbral, cara. Mas eu fiz palestra no MEI, eu dei passe, eu fiz um monte de coisa. É, você fez, mas você continua o mesmo burro velho. Eu não vi estragar o domingo de vocês. Mas eu acho que não. Estou fazendo de tudo aqui, né? Aí a gente vai no Evangelho. Olha, eu vou ler aqui, não está aqui, mas eu vou ler. Isto aqui dói, pessoal. Olha só. Capítulo 9, item 6, dentro de um texto que se chama A Velha Ilusão das Aparências. Vamos para a página de Lázaro. Foi aqui que eu entrei em crise. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Ponto. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente se treina para a primeira frase. Dos lábios manam leite e mel. Mas o interior, como é que está? Qual é o sentimento que te move? Você mudou os teus sentimentos? Eu não. Zé Antônio falou para mim, eu não mudei. Eu pertenceu. Ele não tinha. Vocês entenderam que ele estava fora do corpo nas duas situações? Nas duas ele saiu correndo atrás do médico. Mas ele correu atrás do médico para matar o cara. Ele era um centurião que foi atingido por uma biga e abriu o tórax. Vem o médico, ele está deitado, a viúva do outro lado, a esposa do outro lado, o médico examina, o tórax aberto, pega o lençol e cobre a cara dele. Fala para ela, infelizmente está morto, não tem o que fazer. E vira as costas. Eu matava o cara. 2.500 anos depois, o cirurgião joga as luvas. Pode parar. Está morto. Eu matava o cara. Aí a gente filosofava, a gente conversava. Cara, 2.500 anos. Eu falei assim, não mudou nada. Eu sou o mesmo. Pessoal, nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais. 2.000 anos, 1.000 anos, não é nada. Por que a gente acha que é muito? Porque nós não temos o conceito de imortalidade. Nós não temos o conceito de tempo. A gente acha que 10 anos, nossa, 10 anos é muito. Vocês lembram da historinha do Divaldo? Quando ele recebe o menininho que a mãe jogou no formigueiro? E eles estão tratando do menininho e entra uma luz enorme e atende o menino, atende ele, etc, etc. E o espírito de luz fala assim, cuida dele que eu volto breve.
Eu volto brevemente. Levou 10 anos. Aí o Divaldo ficou brigando com o Espírito. A senhora falou que voltaria breve. Divaldo, 10 anos aqui para nós, aqui no mundo espiritual, é assim. Para vocês parece um tempão, mas para nós aqui é breve. Os Espíritos dizem que só acreditam em nós quando nós temos um trabalho. Isso é quem diz o Divaldo. Que eles só acham que nós temos seriedade no trabalho quando a gente passa de 10 anos. Eu vou fazer trabalho no lar das vovozinhas. Tá bom. Se daqui 10 anos você tiver com o mesmo interesse, com a mesma garra, com a mesma tarefa, aí eles falam, esse cara aí serve de trabalhador. Mas a gente adora trabalhar 90 dias, 30 dias. E, poxa, 90 dias? Será que eu não comprei um terreno no nosso lar? A prestação lá está alta, né? Então, pessoal, Chico, Eurípides, Bezerra, são os espíritos que trouxeram a doutrina de luz para o Brasil. Eurípides nos traz o modelo teórico. É falado ali, então, Lázaro, sobre hipocrisia. Uma palavra forte, né? Hipocrisia é o hábito humano adquirido de aparentar o que não somos. Nossa Senhora, mas esse sou eu. Em razão da necessidade de aprovação do grupo social em que vivemos. Vocês lembram quando eu trouxe para vocês as 5 necessidades? As 5 necessidades do Espírito? Né? Vamos repetir? As 5 necessidades do ser. Ser reconhecido, ser admirado, ser amado, ser livre para vir a ser útil. Nós estamos presos aqui embaixo. Ser reconhecido, ser admirado. E nos colocam para ser útil. Nós não temos condição. Por que nos colocam para ser útil? Principalmente se você for doutor. Se for doutor, tiver dinheiro e for bonito, está ferrado. Vai ser presidente. Graças a Deus, eu sou doutor, mas não tenho dinheiro e sou feio. Então, cheguei lá sem essas outras 2 qualidades. Ser reconhecido, ser admirado, nós estamos presos nas primeiras necessidades. Olha, nós temos que percorrer esse caminho todos os dias. Faz parte da nossa inferioridade. Queremos ser reconhecidos, ser admirados. Não reconhecemos ninguém. Não admiramos ninguém. Queremos ser amados. Eu quero ser amado. Como diz o meu amigo lá meu amigo que eu comprei o livro dele aí, como é que é o nome dele? O Almeida? Almeida, está na capa aí. Não na capa aí embaixo. Almeida. Alberto Almeida. Alberto Almeida. Tive a oportunidade de conversar, ficamos no mesmo hotel junto. É um ser de luz, né? Ele fala que a gente casou com a nossa esposa em regime de escravidão. Nem a carteira a gente assina. E eu quero ser amado. Mas eu não sei amá-la. Ser livre. Eu não dou liberdade para ninguém. Eu quero ser livre achando que ser livre é que nem um cachorrinho que faz xixi nos cantos e delimita o seu território. Ser livre é ser livre aqui dentro. Aqui dentro. O que vai te dar essa liberdade? É aquilo que se perguntou para os espíritos elevados. O que é a felicidade para os seres elevados? O conhecimento de todas as coisas. Isso é felicidade. Nós estamos muito longe. A gente acha que felicidade é dinheiro no bolso, saúde de ferro, sexo irresponsável e não trabalhar. Sombra e água fresca. Esse é o meu modelo de felicidade. Não é esse? Não vamos para a praia? Antigamente, quando a gente tinha dinheiro, a gente ia por um mês para Camboriú, né? Agora nem uma semana está dando. Esse é o meu modelo de felicidade. Sombra e água fresca. Não é. Os Espíritos nos dizem que é o conhecimento de todas as coisas. E aonde começa o conhecimento? Dentro de mim. Quem sou eu? O que me move? Qual é os meus sentimentos? Então, a hipocrisia é o hábito humano adquirido de aparentar o que não somos, em razão da necessidade de aprovação do grupo social em que vivemos. Isso é reconhecido. Intencional ou não, é um fenômeno profundo nas suas raízes emocionais e psíquicas, que envolve particularidades específicas a cada criatura, mas que podemos conceituar como atitude de simular, antes de tudo, para nós mesmos,
uma imagem ideal. Idealizamos a nossa imagem daquilo que gostaríamos de ser. Difícil definir os limites entre o desejo sincero de aperfeiçoar-se em direção a esse eu ideal e o comportamento artificial que nos leva a acreditar no fato de estarmos nos transformando. Considerando a esteira de reflexo que criamos na fileira da mentira. É pesado isso aqui. Mas isso aqui eu me identifico. E eu quero me identificar isso antes de desencarnar. O mau e negligente, agora vamos para a parábola dos talentos. Já estou chegando no fim, pessoal. O mau e negligente servo da passagem evangélica guiou-se pelo sentimento de medo e tombou na omissão. Na tentativa de evitar as adversidades do meio, que em sua visão seriam prejuízos ao empréstimo celeste, vigiou o talento e esqueceu de si mesmo. Esta é a frase que eu quero trazer, que me levou a fazer esse estudo na Casa do Caminho. Olhou para fora e descuidou de construir os valores eternos da intimidade. Então nós temos uma folha de serviços prestados, o movimento espírita é pródigo, está corretíssimo. O Hospital do Câncer, o Lar Arara Franco, Marília Barbosa, a Casa do Caminho, o Lar das Vovozinhas, nós olhamos para fora. Mas descuidamos de construir os valores eternos na intimidade, que é a reforma íntima. Teve ótimas aspirações, entretanto, não atendeu aos imperativos da natureza que empresta para multiplicar. Por isso, apesar da atitude vigilante, o servo optou pelo que julgava essencial, vindo a cair nas velhas ciladas da acomodação, impelindo-o a produzir distante dos açoites do sacrifício. Enterrou o talento. Um talento. Nós não recebemos 3 talentos, nem 2 talentos, recebemos 1 talento, nem 5 talentos. Recebemos um, que se chama dor. E ficamos com medo. Em vez de iluminarmos por dentro, entendendo que a dor é uma lei que educa e equilibra, nós enterramos o talento. Fugimos dos compromissos. Olhou para fora e descuidou de construir os valores eternos da intimidade. Qual é o patrimônio do Espírito? O que Kardec disse? O patrimônio do Espírito. Nós chegamos lá com um patrimônio. Inteligência, isso nós temos. Conhecimento, a gente está buscando. Terceiro, valores morais. Que é a proposta que eu quero dizer que a gente não descuide. Nós precisamos construir os valores morais. Estamos longe. Já falei aqui, os sábios guias da verdade já registraram que a felicidade dos espíritos superiores consiste em conhecer todas as coisas. E aí vem uma frase pesada: saber o que se passa conosco, entender as causas de nossas reações, mergulhar nos motivos de nossas afinidades e antipatias. Por que a gente tem antipatias? Pesquisar as origens de nossas tendências e pendores, conhecer as raízes das emoções e pensamentos indesejáveis, são conquistas interiores, fonte imensurável de realização pessoal. Eu conhecer as minhas dificuldades, as minhas antipatias, diz que é uma fonte de realização pessoal. Nós, estudando isso, o Dr. Delcio, o mentor espiritual dele, falou assim: conversa com o teu mentor espiritual, conversa com o teu anjo da guarda e fala: eu tenho os seguintes sentimentos inconfessáveis e eu quero te dizer que eu gosto deles, eu me alimento deles, eu tenho um monte inconfessáveis, mas eu gosto deles. Se você não fizer o diagnóstico, como é que você vai fazer o tratamento? A Joana de Ângeles diz que nós temos que olhar para os monstrinhos, as feridas que nós temos, com um olhar piedoso, mas terapêutico.
fazer um diagnóstico. Qualquer feridinha, eu tenho que saber se é fungo ou bactéria, ou alergia. Senão eu vou errar a pomada. Por que um sentimento dentro de mim, inconfessável, tem um dia que cai a ficha e eu quero confessar? No espelho, com o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda me conhece há 50 mil anos. Foi ele que fez a programação reencarnatória e assinou. Um daqueles 6 que estavam lá na minha frente, que estavam também na frente de vocês, um deles assina embaixo o projeto e se torna seu mentor espiritual. E ele está na tela. Ele não precisa estar do seu lado. Ó, estou aqui. É só você pensar, pá, você liga. É que nem a gente assistiu um jogo de futebol do Japão. A última Copa foi do Japão? Não, foi do Catar. Tá lá no Catar. Ora, para os espíritos é muito mais fácil. Pensou, pá, tá ligado. Eu queria te dizer que eu descobri dentro de mim os seguintes sentimentos inconfessáveis. E queria te dizer que você me ajude, porque eu gosto deles. Eu me alegro quando o inimigo tropeça. Ó, o Zé Antônio nos ensinava umas coisas terríveis. Ele falava assim: nós espíritas não gostamos de fofoca. Então a gente fala assim: vamos orar pelo irmão fulano que está em dificuldades. Isso não é fofoca. Não, todo mundo, então vamos orar por a irmã fulana que está em dificuldades. Que dificuldade será que ela está? Então a gente faz uma maquiagem nos sentimentos inconfessáveis e achamos que estamos fazendo reforma íntima. Definitivamente fica claro que ser feliz é uma questão de interiorização. Uma investigação perseverante sobre a bagagem integral do espírito. Essa viagem interior permitirá resgatar, paulatinamente, o reencontro com a centelha divina, o pai que foi abandonado pelo filho pródigo, a parcela imaculada de Deus no íntimo. Esse passo será um laborioso trabalho de dissolver os escombros morais sobre os quais encontram-se soterrados. Olha, pessoal, viajar é dissolver os escombros morais sobre os quais encontram-se soterrados há milênios os valores espirituais em razão da tragédia da orfandade escolhida. Nós é que nos afastamos da casa do Pai. Ou seja, a infeliz escolha de abandonar a segurança da plenitude em comunhão com as leis divinas pela opção da liberdade para construir o caminho da insatisfação e da insaciedade através do egoísmo. E aí, eu fiz uma colocação lá na Casa do Caminho, você estava lá, vários aqui estavam lá, você estava lá, para daqui 6 meses a gente se encontrar e trabalhar um desses itens aqui, que eu vou ler, e vocês, se quiserem, escolham um para trabalhar até setembro. No último fim de semana de setembro, que é o aniversário da casa, nos encontraremos para discutir isso que eu vou colocar aqui. Todos estão convidados. Último fim de semana de setembro. Vamos lá. Vamos ver, uma meia dúzia. Fazer as pazes com as imperfeições. É fácil. Abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Importante. Eu sou filho de Deus, eu tenho. Agora, os meus defeitos, que estão estereotipados, não vão acabar comigo. Mas eu tenho que entrar em entendimento. Opa. Descobrir sua singularidade e vivê-la com gratidão. Qual é a singularidade? Você é um ser espiritual, filho de Deus, né, que tem somente uma trajetória. Um dia seremos felizes. Mas esse dia tarda, porque a gente não se dá conta disso. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Esse aqui é o mais pesado, porque vai cair nos inconfessáveis. Desejos, tendências e sentimentos. Já contei para vocês o Dr. Roberto Pessa, aquele gênio, né? Vou repetir. Dr. Roberto Pessa, maluco. Fiquei amigo dele, veio aqui, já desencarnou. Tinha um trabalho com aidéticos, no tempo que o aidético não tinha ainda os medicamentos principais,
e eles desencarnavam rápido, e ele abriu uma instituição e deu o nome de Maria de Magdala. E a Madre Teresa veio ao Rio de Janeiro e ele correu lá. Ele era infectologista. Deve estar do lado de lá, como infectologista aí. Ele falou assim, cheguei na frente da Madre Teresa, porque eu tinha certeza que ela foi Maria de Magdala, e perguntei para ela, a hora que eu cheguei na frente dela, apertei a mãozinha dela, 80 e não sei quantos anos, prêmio Nobel, tortinha, maracujá de gavetas. Ele pegou da mãozinha dela, beijou a mão dela e falou assim, posso fazer uma pergunta? Sim, filho. A senhora já venceu as dificuldades do sexo? Eu falei, o Roberto, você é louco? Ele falou assim, ela levou alguns segundos para responder e eu morri 1000 vezes. Mas a pergunta já tinha saído, não podia engolir as palavras. Ela poderia ter dito, não entendi. Ou olhar e falar assim, vai te catar, cara. Ou, sei lá. Ela falou assim, ele contando. Ela levantou a carinha e cravou aqueles 2 olhinhos azul em mim, assim. E eu não desencarnei por misericórdia de Deus. Olhou para mim e falou assim, meu filho, você não sabe o quanto eu sofro nessa área. Se a Madre Teresa de Calcutá tem dificuldades na área da sexualidade, imagina nós. Imagina nós. Ela teve a coragem de dar essa resposta para ele. Roberto Bessa, não confundir com a família Bessa, que é de Sacramento. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. E os últimos 4, 5 aqui. Escolhe um para você. Eu já escolhi 4 aqui. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Nós nos treinamos para perdoar, né, pessoal? Vai pedir perdão? Aí não, né? Através do perdão. Não fala que eu vou perdoar, mas principalmente pedir perdão. Munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. Estudar a programação reencarnatória. Você precisa saber o que você veio fazer aqui. Da onde a gente veio, a gente já sabe. Para onde a gente vai, a gente já sabe. Agora, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Qual é o meu programa que eu estou aqui? Nós temos que discutir, nós espíritas temos que discutir. Tem um detalhezinho. Se você está feliz, o programa está fluindo. Se você não está feliz, travou o programa. Ou travou no biológico, ou no social, ou no psicológico, ou no espiritual. Ou como disse um menino outro dia lá na clínica que eu tenho para dependentes químicos. Travou tudo. Mas lógico que trava tudo. Se travar um, trava os outros. Aprender a ouvir com atenção o que você passa à sua volta. Eu não sei ouvir. Aprender a ouvir com atenção o que você passa à sua volta. Neste plano e neste plano. O que você passa? Qual é a nuvem de testemunhas que eu tenho? Doutor Bezerra, Eurípides, Memei. Tá. Então continua nessa ilusão. Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível, não nos torna mais inferiores. Olha que beleza. Porque a gente se dá conta que é falível todos os dias. Todos os dias. E a gente se deprime. E vai correndo lá para o médico tomar um antidepressivo. Vai resolver? Mas nem. Pode tomar a caixa inteira no dia. Valorizar afetivamente as suas vitórias. Não ter um síndrome de vira-lata. Nós temos vitórias. Tem que valorizar. E a última, pessoal. Descobrir qualidades. Acreditar nelas. E colocá-las a serviço das metas de crescimento. Então, é um convite que eu faço para a gente refletir. Nós recebemos muito. Nós estamos dentro de um movimento de luz, a doutrina de luz, que a mando de Jesus, de 1300 para cá, colocou no coração do Brasil. O Brasil é o coração do mundo. Eu tenho certeza disso.
E o coração, o núcleo desse coração, se chama Minas Gerais. Não é à toa que o Chico veio para Pedro Leopoldo, depois Uberaba. E Eurípides está ali em Sacramento. E o Dr. Bezerra veio do Ceará para o Rio de Janeiro e desencarnou. E na segunda reunião mediúnica, na Fazenda Santa Maria, se comunicou dizendo para Eurípides: nós temos muito que trabalhar. E acoplou no Eurípides e trabalharam. Faziam cirurgia, faziam homeopatia. Eu estava lendo uma história outro dia que quando Eurípides estava muito cansado, a mediunidade de Bezerra receitando homeopatia, de madrugada, ele chegava a fazer centenas de receitas homeopáticas por dia na madrugada. Então, quando ele cansava, o Dr. Bezerra colocava a receita numa tela. Eu imagino que igual essa aqui. Então, o Bezerra, Eurípides estava cansado já e só copiava o medicamento. Estava o nome do paciente, o Dr. Bezerra ditando para ele. Chegava a atender 1000 pacientes, 1000 receitas, botava tudo no correio, recebia tudo. Naquele tempo chegava pelo correio um saco, que nem no tempo do Chico, de pedidos. Tem uma correspondência entre Caibar Schutter e ele. Caibar pede um medicamento para Eurípides, e a letra de Eurípides era a coisa mais bonita que você pode ver. Era desenhada, igual a minha, que nem eu leio depois. Sabe, eu não leio, eu escrevo depois não leio. Tem que ir na farmácia, pedir para o farmacêutico ler, coitado. Ali estava Caibar Schutter, que é um outro amando de Jesus que veio para terras brasileiras, né? Esses espíritos trouxeram para nós a doutrina dos espíritos, o Evangelho redivivo. Nós temos agora que dar conta dessa responsabilidade. Então, um convite para fim de setembro, quero vê-los lá, cada um com uma frasezinha dessa. Depois eu vou repetir, trazer essas frasezinhas para saber o que isso diz para a sua intimidade e qual é o projeto que você tem para trabalhar esse sentimento, para realmente iniciarmos a nossa reforma íntima. Kardec achou que já estaríamos nesse processo, né? As 3 fases do Espiritismo, né? A primeira fase, que era todo mundo querendo saber o que era. A segunda fase, a discussão filosófica, a parte. E a terceira fase, a reforma íntima. Eu acho que a reforma íntima nós estamos devendo. Mas uma palavra um pouquinho mais alvissareira, um pouquinho mais alegre, pessoal. Amanhã, 1º de maio, nós iniciamos o presencial na Casa do Caminho e eu vou falar sobre Eurípides, contar, não o Eurípides do passado, o Eurípides do futuro, do dia de hoje, dessa proposta de evangelização. Vocês estão convidados amanhã às 20 horas na Casa do Caminho. A gente, inclusive, depois dá chá com pipoca. Então, é a maneira de reunirmos, conversarmos, trocarmos energias que são importantes para a luta que cada um tem. Cada um de nós está num trajeto de luta, de início de transformação que se faz, que tarda a nossa transformação. Mas vamos começar então. Bom dia, um beijo para todos.